Apesar do aspecto romântico da pirataria, ela causa muitos malefícios à sociedade, arrecadação de tributos, geração de empregos e muitas vezes patrocina o crime organizado. Hoje nós vamos tentar esclarecer esse mundo, esse submundo da pirataria no nosso país. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Pirataria moderna. As falsificações mais conhecidas são as de CDs, DVDs, cópias de produtos de marcas famosas de tênis, roupas, utensílios domésticos, cópias falsas de filmes, séries de TV, programas e jogos de computador. Agora, quando a decepção do consumidor acontece referente a quesitos como durabilidade, qualidade e eficiência de produtos falsificados, como óculos, remédios e até próteses, a situação é muito grave. Especialistas afirmam que a pirataria é o crime do século XXI, superando o narcotráfico em termos de movimentação de recursos. Os prejuízos à economia global são de bilhões de dólares. A falsificação, via de regra, é patrocinada por grupos internacionais e também por máfias. Nossa repórter Marcela Lopes foi saber o que o brasileiro pensa sobre a pirataria e se ele se utiliza de produtos falsificados. Isso mesmo, Jantalha. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Você costuma comprar produtos piratas? Já comprei. Quais? Tênis, perfume, a nível de valores também, né? Não. Sim. Quais? CDs. Por quê? Porque é mais barato. É difícil comprar, viu? Eu não confio muito, não. É meio complicado, né? Não costumo comprar. E você já teve problemas com produtos piratas? Sim. Comprei 5 por R$10 e nenhum pegava. Não, até hoje não. Olha, acho que uma vez que eu comprei DVD não valeu a pena. Foi só uma única vez também. Tem vários problemas. Às vezes você compra hoje e amanhã já não presta mais. E você é contra ou a favor a venda de produtos piratas? Eu não acho legal. Sou a favor. Complicada essa pergunta. Devido ao imposto, essas coisas, acaba sendo mais em conta, né? Eu acho que na economia que nós temos, acho que tinha que parar com isso um pouco, né? Ou arrumar um sistema de ser cobrado uma taxa em cima disso também, como é cobrado dos outros produtos, que encarece o nosso custo também, né? As condições financeiras das pessoas hoje não se dá muito a condição de comprar produtos originais. Por isso que o povo corre para a pirataria, para o paralelo. Márcio Gonçalves é graduado em Direito pela PUC. É membro da OAB São Paulo e da Associação Brasileira de Propriedade Industrial. Foi secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça. Foi diretor adjunto de Relações Internacionais e Comércio Exterior do Ciesp-Fiesp. Foi diretor jurídico da Associação Brasileira de Licenciamentos, ABRAL. Márcio Gonçalves é sócio do setor de propriedade intelectual do Siqueira Castro Advogados. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo Márcio Gonçalves. Ele é diretor jurídico da ABRAL, Associação Brasileira de Licenciamento. Márcio, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, Denis. E vamos tentar elucidar um pouquinho, a gente batia um papo aqui, como colegas de profissão também, Sim. Sobre... parece que é uma coisa cultural no Brasil, parece que é uma coisa que é pouco combatida, como deve ser combatida, mas é uma coisa que está crescendo muito, né? Vamos falar um pouquinho do direito autoral e da pirataria no Brasil. Isso tem lesado muitas pessoas, né, Márcio? Tem. E eu tenho a certeza que o maior lesado, bem da verdade, é a sociedade brasileira. A prática de pirataria não gera empregos formais, não arrecada impostos, ela financia o crime organizado, ela, na verdade, tira do nosso país as riquezas com criação, com inovação. E o consumidor, muitas vezes, desse produto acha que está fazendo um bom negócio, quando, na verdade, não está. Tem-se muito a pirataria como um fenômeno mais econômico. Mas eu sempre gosto de ponderar que a pirataria também, a falsificação, ela não está restrita apenas a um tênis, a um CD, a um DVD, né?
Hoje em dia tem casos gritantes de falsificação de medicamentos, de próteses, de bisturis, de catéteres, de peças de carro, peças de avião. Quer dizer, envolve diretamente a segurança, a saúde da pessoa. A saúde e a segurança. O pirata, o fabricante pirata, ele não está preocupado se ele está fabricando lâmina de barbear falsificada, um brinquedo falsificado ou uma prótese. O objetivo dele é ter lucro a qualquer custo, né? Eu vejo que esse problema da pirataria vem ganhando grandes proporções no nosso país, mas ao mesmo tempo também a gente não pode negar nos últimos 10 anos alguns avanços que o país teve. Tá? O Brasil, há 10 anos atrás, 11 anos especificamente, foi o primeiro país a cuidar de criar um Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Isso mostrou a preocupação do governo, né, fruto do resultado da CPI da pirataria, de articular uma política pública que pudesse enfrentar o problema da pirataria de maneira séria como ele tem que ser enfrentado. Não podemos esquecer que as nossas fronteiras são muito porosas e são enormes, são continentais. Nós temos um problema no nosso país de entrada de produtos vindo do exterior. Nós começamos a ter um aumento da pirataria sendo fabricada no nosso país. E eu vejo que as autoridades responsáveis pelo combate a esse crime, principalmente as federais, têm feito a sua parte. A gente não pode negar avanços ocorridos nas áreas aduaneira, com a Receita Federal, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Eu vejo que a compreensão desse problema ela passa por dois lados. Um lado que é a educação do consumidor. Eu acho que isso é o principal, né? Sem Enquanto dúvida. a gente não... Sem dúvida. Eu costumo sempre usar uma frase que foi dita pelo Al Capone, num dos julgamentos dele lá nos Estados Unidos. Ele falou, olha, eu dou o que o povo quer, o que ele gosta. Sim. Então, o que ele quis dizer é o seguinte, era proibido vender bebida alcoólica naquela época nos Estados Unidos. Mas só que ele falou, eu produzo o que ele quer. Enquanto não houver uma conscientização que não pode... Exatamente. O combate fica aquela história de enxugar o gelo, né? Eu acho que essa falta de informação, na verdade, a educação passa muito pela informação. Quem compra hoje em dia um CD, um filme pirata, ele não está enxergando que por trás dessa produção pirata não tem nada de inocente, nada de romântico. São organizações criminosas, muitas vezes internacionais, que financiam esse crime e que junto com a pirataria trazem para o nosso país drogas, armas e munições. Mas o grande problema, o consumidor, via de regra, o consumidor ele olha quando ele compra ali o CD ou DVD de um filme pirata, uma música, etc. Ele olha ali, né, para o camarada que está vendendo ali, que realmente está passando às vezes por alguma dificuldade financeira. Eu ia pagar 100, vou pagar 30, vou pagar 20 aqui. Coitado, esse rapaz também está desempregado, mas é isso daí que você acabou de alertar. Isso daí é a ponta do iceberg, né? Perfeitamente, eu acho que esse é o tema mesmo. A ponta visível da pirataria é esse coitadinho entre aspas. Que passa ali por uma pessoa, né, com dificuldades, que está vendendo um produto pirata. Se nós formos levar em consideração isso, aqueles aviõezinhos das comunidades, das favelas que avisam que a polícia está chegando, também está trabalhando, coitadinho. Também está na ponta do negócio. Está na ponta do negócio. A grande preocupação são os vasos comunicantes que estão embaixo desse iceberg que nós não enxergamos, que realmente é o crime organizado. E para isso, além da educação, a conscientização da população em relação às mazelas que a pirataria traz ao nosso país, vem o lado da repressão. É necessário que as pessoas entendam que a pirataria é crime. E no Brasil, muitas vezes não se tem muito essa noção. Ou quando favorece ao consumidor, que ele tem uma vantagem pecuniária de valor, ele fala, isso daí é um crime de menor potencial ofensivo. Engana-se muito. Em diversas apreensões lideradas pela Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal, junto com produtos piratas, se tinham armas, drogas e munições. Quem compra um produto pirata, é bom saber, está financiando o crime organizado, está ajudando a trazer as drogas, as armas e as munições para o nosso asfalto. Porque, é lógico, ele não está copiando só aquele CD ou aquele DVD. Sim. Ele tem toda uma estrutura montada. Sim. Então, ali é o tentáculo, né? Ele faz também aquilo. Mas o que tem por trás disso? Porque o que me parece que no Brasil, a gente falar um pouquinho sobre a legislação americana e lá como a mídia trata a pirataria, nos Estados Unidos eles são bem claros nesse aspecto. Quando envolve pirataria, não tem esse aspecto romântico que tem aqui no Brasil. Eu não tenho condição de pagar R$20 o CD, então eu vou pagar 5, coitadinho o cara que vende também. Lá quando envolve a pirataria, é criminalidade pesada. Tanto a polícia quanto a imprensa trata dessa forma. Sabe um dado alarmante, Denis, que realmente me chama muito a atenção?
Teve um estudo há uns 5 anos atrás da Interpol que mencionou que a pirataria no mundo atualmente ela movimenta mais recursos financeiros do que o narcotráfico. Por quê? Porque a população aceita. Eu sempre costumo dizer, na porta da escola do meu filho, se alguém montar uma barraquinha para vender CD e DVD pirata, tem gente que vai até agradecer. Puxa, está aqui na porta, fácil. Põe lá uma barraquinha de merla, de cocaína, de maconha para ver se os pais vão aceitar, né? O governo norte-americano, ele afirma isso e trata a pirataria dessa maneira porque existe base científica de estudo mostrando que quem financia esse tipo de crime é o crime, esse tipo de crime, né, que não é de menor potencial ofensivo, são as grandes organizações criminosas espalhadas pelo mundo. E trabalha com dinheiro vivo, fica difícil de rastrear. Trabalha com dinheiro vivo, trabalha com mão de obra escrava, trabalha sem respeitar direitos ambientais, sem respeitar leis trabalhistas, sem respeitar a propriedade intelectual, que é um tema muito pouco falado no nosso país. O que é a propriedade intelectual? É a música, é o livro, é toda essa cultura que a gente tem, né? E no país, infelizmente, esse tipo de tema ele não é muito debatido nem nas universidades, nem nas faculdades. Nós precisamos, de fato, trazer a discussão da propriedade intelectual num ambiente voltado aos estudos, na academia, de uma maneira mais presente. E nós precisamos extrapolar essa divulgação para os consumidores, mostrando efetivamente o que a pirataria traz de danos ao nosso país. Danos econômicos e danos, muitas vezes, à saúde e à segurança dos consumidores. Estava lendo um estudo recentemente que prova que uma pessoa que usa um óculos de sol pirata, é melhor não usar nada. E a explicação é simples. Você coloca uma superfície mais escura, sem os filtros de raios ultravioletas, a sua pupila dilata e te deixa os seus olhos muito mais expostos a esses raios. Porque o cérebro recebe essa mensagem, como se estivesse tudo escuro. Está escuro, só que você não tem o filtro. Então é melhor você até estar sem óculos do que você usar um óculos pirata. Será que todos sabem disso? Será que todos sabem que existe falsificação de catéter, de bisturi, de remédio para câncer? Remédio para câncer, inclusive, teve um caso agora de alguns anos atrás, lá que a falsificação era feita com farinha. Exatamente. E as pessoas que compraram durante aquela fase lá morreram, né? Porque estava no meio do tratamento do câncer. Eu acho que é o crime mais cruel de todos, é a falsificação de medicamento, porque a pessoa pensa efetivamente que está... E outra coisa, depois que ela faleceu, não deixa nenhuma prova se era, se não era, quer dizer, era absolutamente nada. E isso, todos nós estamos expostos. As nossas famílias estão expostas a isso. Falsificação de peças de veículo, de freio, de embreagem, que isso não pode acarretar, de peças de avião. Peças de avião também. Peças de avião. Existe um estudo da US Chamber que prova que no mundo 1% das peças de avião são peças falsificadas. Pirataria, falsificação de preservativo. Eles vão para todas as áreas. Todas as áreas. Onde der dinheiro, de fato, eles vão. E eu acho que isso a sociedade não consegue sentir para fazer uma análise de quanto é nefasto esse tipo de prática. Por isso que eu acredito que a conscientização, esse bate-papo que a gente está tendo aqui com o pessoal, né, com os telespectadores, ele é muito válido. Para ficar como um alerta. Vamos pensar um pouquinho mais se é coitadinho mesmo. Vamos pensar um pouquinho mais o que é a respeito à propriedade intelectual. E é um caso gozado, porque tem coisas que a pessoa, lógico, sabe, está na cara que é pirata, né? Você tem lá, eu comentava com você aqui, na porta das nossas igrejas tem gente vendendo CD e DVD pirata do nosso apóstolo. Na porta da igreja. E não acontece absolutamente nada. A gente chama, denuncia, não acontece nada. Quer dizer, é lógico que ele sabe que é pirata, porque se esse DVD, CD é vendido por 30, lá ele está comprando por 5... Está na cara que é um produto pirata. É uma compra consciente. Sim, sem dúvida nenhuma. Eles sabem, eles mesmos falam, sabe isso daí. Agora, tem produtos que a pessoa acaba sendo enganada. Eu queria que você desse as dicas. Como é que a pessoa pode levantar lá o alarme e falar, pô, isso daqui está meio estranho, ou esse preço, ou esse produto, ou essa qualidade. Como o consumidor pode ter esses sinais? Hoje o consumidor tem muito acesso às informações, a comparativo de preços pela internet. Eu digo o seguinte, primeiro ponto. A questão de preço é um indicativo, porque a pirataria ganha do original na diferença de preços. Isso não há dúvida. Comprar, local de compra. Quem vai, na verdade, num centro popular, comprar um produto que normalmente, por exemplo, é vendido numa farmácia, sabe que algum tipo de risco de fato está correndo. Verificar quando o estabelecimento é formal,
buscar um pouco do histórico desse estabelecimento junto aos PROCONs. Se já teve um caso passado em que o estabelecimento foi condenado pela venda de um produto irregular. Né? Se utilizar muitas vezes do serviço de atendimento ao consumidor das empresas legais para verificar pelo número de lote, pelo número de marcação, se aquele é um produto efetivamente original ou não. Mas eu digo, e como estávamos conversando, eles estão se sofisticando muito. Para vocês terem uma ideia, na semana passada nós apreendemos com a Receita Federal 3 contêineres de material esportivo. Um desses exemplares de tênis, até a própria detentora da marca, a empresa, teve dificuldade. Ficou na dúvida. Se é, se não é, entendeu? Porque visualmente a pirataria tem efetivamente se sofisticado muito. Essas apreensões que você fala, a Polícia Federal, o contêiner, o produto estava entrando, estava sendo internado no país. Perfeito. Mas tem casos, principalmente em CD e DVD, que já existe aqui uma indústria fazendo cópias do produto. Sim. Isso daí não seria um pouco mais fácil de pegar? Porque, por exemplo, é só você seguir quem está abastecendo aquele vendedor final. Sim, concordo Porque com tem, você. inclusive, parece indústrias aí de coreanos, de outras nacionalidades também, que estão se aperfeiçoando em montar a indústria aqui no Brasil pirata. Aqui vai uma crítica, tá? Como eu fiz um elogio às autoridades federais que têm cuidado efetivamente das nossas fronteiras, o efetivo é bem aquém do que é o necessário. Tá? Tanto na Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária, a gente tem menos homens do que os necessários para vigiar nossas fronteiras. Eu acho até que o trabalho realizado por essas forças de atuação é um trabalho de fato hercúleo mesmo, porque não é fácil combater a entrada de produtos ilegais nas fronteiras. Agora, a crítica, quando o produto está aqui dentro, quando o produto está internalizado, quem deveria cuidar desse tipo de combate a esse crime são os estados e são os municípios. Exato, aí já cai na Polícia Civil dos estados. Que não fazem nada. E depende da orientação política que é dada por um determinado prefeito, não fazem nada mesmo. Então nós temos uma divisão de competências para se combater esse crime, as fronteiras, as forças federais. Quando a pirataria é feita internamente, ou quando muitas vezes ela é revendida internamente também, deveria haver uma atuação muito mais forte dos estados e dos municípios, que muito pouco se preocupam em combater a pirataria, com raríssimas exceções. Inclusive, a coisa de, acho que uns 10 anos atrás, foi feita uma apreensão muito grande ali, perto do viaduto Santa Efigênia, naquela região central de São Paulo, que as vans de madrugada vinham abastecer esses comerciantes, esses ambulantes que ficavam lá, com produtos piratas. E foi filmado pela Polícia Federal, se eu não me engano. Foi filmado e chegaram dezenas de vans superlotadas com CD e DVD. Quer dizer, aquilo é uma fábrica, é uma produção industrial. Organizadíssima. Exato. Organizadíssima. Você faz uma apreensão de manhã, à tarde já está tudo reposto de novo. É impressionante. Não, é impressionante. É o que o pessoal costuma dizer de enxugar o gelo ou limpar o carvão, né? Por isso que eu acredito muito no trabalho de combate à pirataria e à falsificação através das fronteiras. Por quê? A mídia física, para ser pirateada, certamente vem do exterior. Vem por contrabando, por descaminho, vem subvalorada, o suporte físico. O choque de realidade que a gente está vivendo é que hoje em dia a pirataria virou uma pirataria digital também. Você não precisa mais do suporte físico para fazer uso de um filme ou de uma música. Exato, né? exato. Então esse é o grande desafio do momento. Eu vejo a Vedete... Mas a distribuição é feita internamente. Aí dá para pegar. A distribuição é feita internamente e eu concordo com você totalmente. Seria muito mais fácil. Nós temos cidades, no estado de São Paulo, talvez uma ou duas, mas no estado de Minas Gerais, por exemplo, no estado do Paraná, cidades que vivem às custas de pirataria de tênis. Uma cidade inteira vive às custas da pirataria de tênis. Aí é o que você falou, o prefeito faz vista grossa. Aí já não interessa mexer. Seria mais fácil, né? Tá aqui dentro, tá lá, tem endereço, tem tudo. É chegar e fazer ação. Né? Não existe vontade política. E eu digo muitas vezes que não é nem por má fé, é por desconhecimento. Às vezes os próprios governantes acham que essa questão de pirataria é muito mais social, é bom não mexer nisso, que o rapaz está ganhando aquela graninha. Exatamente. Isso não dá voto. O combate à pirataria não dá voto. Aliás, eu acho que a gente tem um grande espaço para que, se um partido ou um político quiser erguer a defesa da legalidade com propriedade, porque você não fala nisso. Aliás, ao contrário, no país nós temos um partido pirata, que existe em outros locais do mundo.
Então, não existe um partido contra a pirataria, né? Alguém que possa, de fato, levantar a bandeira da legalidade. A indústria de São Paulo, eu sou diretor também do Ciesp, além de diretor da Abral, a indústria de São Paulo, a indústria nacional, vamos dizer assim, representava 20% do nosso PIB. Hoje está em míseros 8% e decaindo. Não estou falando que a culpa de tudo isso é da pirataria, mas tem uma parcela razoável. Certamente a gente está gerando empregos, a gente está arrecadando impostos em países do sudoeste asiático, não é aqui. E aqui no Brasil, o que se prevê? Tem alguma perspectiva de melhora? Já está aqui trabalhando numa legislação diferente ou num processo de conscientização do público? Existe algum projeto já para se estabelecer um combate mais efetivo? Um projeto que já vem de 10 anos para cá. A CPI da pirataria, eu costumo dizer que foi uma das únicas CPIs que não acabou em pizza. Ela recomendou a criação do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que nos 3 anos iniciais de sua gestão teve um papel fundamental no sentido de aglutinar a sociedade civil organizada e membros do governo para se pensar num combate efetivo. O que se tem hoje em termos legislativos? A legislação é boa. A legislação de propriedade intelectual no Brasil ela é boa. Carece sim de um ou outro ajuste, mas ela está em consonância com as melhores leis mundiais. E o que falta? A aplicação. Você tem o pensamento de alguns magistrados nessa linha que você falou. Coitado, é um ambulante, está ganhando a vida dele. Ganhando a vida dele se utilizando de propriedade de outrem. Exato. Quer dizer, não existe essa compreensão. Então a gente tem pensamentos assim no próprio judiciário, na classe política. O que está sendo feito? As associações de classe têm se mobilizado mais, a OAB tem feito um bom trabalho, principalmente a OAB de São Paulo e do Rio de Janeiro. Existem comissões de combate à pirataria. Você tem projetos de lei que aceleram um pouco essa logística da pirataria, porque não é só chegar lá e aprender. Você tem que estocar, você tem que destruir, você tem que dar a destinação certa. A logística é uma logística complicada. Então eu vejo um movimento muito grande das sociedades civis. A própria Abral, a associação que eu sou diretor, está muito envolvida com o combate à pirataria. É uma das suas principais frentes, porque o licenciamento sofre muito com a pirataria. Muito. Muito. Então nós estamos envolvidos, junto com a Fiesp, com o CNI, com outras instituições, procurando de fato, sensibilizar as autoridades públicas, principalmente as estaduais e as municipais, de ter um enfrentamento sério a esse tipo de crime, do ponto de vista repressivo. E estamos promovendo também, a Abral com outras associações, alguns seminários, alguns congressos, debates, justamente para fomentar um pouquinho mais o tema, buscando justamente essa parte educativa do consumidor. O meu sonho de consumo. Eu vejo que quem hoje vai a um shopping center e compra um produto legal, ao receber sua nota tinha que ser aplaudido por todos os vendedores da loja. Exato. Porque é um herói. Exato. Frente a tantas opções, tantas ofertas que você tem. Então, por que não o comércio, o varejo se mobilizar contra a pirataria? Seja por uma mensagem de um panfleto, seja por uma camiseta, sou contra a pirataria. A gente tem que colocar esse assunto mais emergente para discussão no âmbito da sociedade. Eu acho. A gente teria que conversar mais e conscientizar, É. porque aqui, se a gente sair daqui e for até o centro da cidade, que vai dar o quê? 5, 6 quilômetros? 10 quilômetros no máximo? Você vai encontrar pelo menos 10 ou 15 ofertas de produto pirata na rua. Vai. Na rua. Não duvido. Você passa por cidades na Europa e nos Estados Unidos. Eu, particularmente, eu não me lembro, já há quase 20 anos, eu nunca vi um produto pirata na rua nos Estados Unidos. Em diversas cidades que eu frequentei. Eu nunca vi uma banquinha de produto pirata, ou uma loja, ou uma portinha aberta vendendo produto pirata. Então, realmente, eu acho que a gente precisa falar mais, precisa conscientizar mais, porque a oferta está muito grande, está muito fácil. E a gente precisa valorizar mais o tema da propriedade intelectual. Eu me lembro muito bem na crise de 2008, e uma recente crise também do governo norte-americano, agora do governo norte-americano, o discurso do presidente Obama foi no sentido seguinte: nós precisamos fomentar o tema da propriedade intelectual, que vai fazer com que criemos patentes, com que recebemos royalties, que a gente desenvolva a nossa indústria, que a gente estimule a inovação. E isso é muito distante de qualquer discurso de qualquer político brasileiro. Eu não vejo efetivamente uma força, uma liderança falando exatamente: temos que proteger as nossas criações.
E mais criativo do que o Brasil, pro bem ou pro mal, é difícil, não existe. Isso daí, com certeza, pelo menos nos lugares que eu conheço, então, acho que a criatividade do brasileiro é uma coisa assim, fantástica. Eu acho que é um grande ativo. A propriedade intelectual no Brasil deveria ser um grande ativo, de exportação, inclusive. Deveria ser melhor explorada. Mas pouco se fala nas faculdades, nas universidades, na sociedade. E eu estou começando, já militando nessa área há mais de 20 anos, Denis, estou ficando um pouco cansado desse tema combate à pirataria. Talvez a gente tenha que mudar a chave e falar o seguinte: respeito à legalidade, uma pauta mais positiva. Porque muitas vezes a pirataria ela passa a ser até glamurosa. É a lei do Gerson, aquele que se deu bem, certo? Quer tirar vantagem. Tirar vantagem de tudo. Eu sou malandro. Por que você pagou 400 conto no seu tênis se eu paguei 50? Aqui é o mesmo tênis. Só que esse esperto, ele vai chegar uma hora que vai ter algum problema sério no joelho, na articulação. Ou vai comprar 10 tênis piratas para durar o quanto dura um tênis original, né? E uma coisa que, aquela história, todo mundo sabe, mas parece que esquece. Quem compra está cometendo crime também. Sim. Então não acho que é só quem está vendendo. É verdade. Se você está comprando consciente que o produto é pirata, você está praticando crime também. Você, inclusive numa apreensão, você pode ser levado. Pode por receptação. Receptação. Eu não acho que só que ele que falsificou, o problema é dele. Não é, não. Se você compra e você for envolvido ali, você pode ser processado por receptação. E vai ter uma baita dor de cabeça, um processo aí pela frente. E interessante, indo ao outro extremo, na França, por exemplo, quem usa um produto falsificado recebe uma multa e pode ser preso. Se a... Não vou falar da minha esposa, mas se a esposa de um amigo meu chegar na França com uma bolsa Louis Vuitton falsificada, ela não entra. Ela não entra. Uma camisa da Lacoste na rua pode ser multado, o produto pode ser apreendido. Eu acho que é muito distante da realidade que nós estamos. Lógico. Mas não à toa a França, apesar dos problemas que passam como qualquer país, o respeito à propriedade intelectual é imperativo. Eu sempre cito um caso de um rapaz, se não me engano foi em Nova York, ele estava com uma camiseta vermelha aqui com uma inscrição branca, como é aquela da Coca-Cola, com o tipo de letra da Coca-Cola, etc. Só que estava escrito uma outra coisa na camiseta, não era Coca-Cola. Ele foi parado por um guarda em Nova York e o guarda alertou ele, falou: olha, não use isso daqui, troque essa camiseta que você pode ter um problema sério, até ser detido por direitos autorais. Aqui a gente costuma ver policiais comprando produtos piratas nas bancas, então, né? Então estamos numa realidade um pouco diferente. Difícil de combater, né? Queria te agradecer mais uma vez a presença, nosso tempo está acabando, e colocar à sua disposição algum recado, alguma coisa que eu não perguntei, que você queira falar ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Obrigado, Denis. Eu acho que essa possibilidade de debater um tema tão caro, tão importante, né, para a nossa sociedade, ela é muito válida. Nós temos percorrido algumas universidades, faculdades, em nome da Associação Brasileira de Licenciamentos, no sentido de ministrar palestras para ressaltar a importância de se valorizar o que é legal. Nós temos uma chance, eu vejo que bastante importante no nosso país, de repensar. Eu acho que toda essa discussão política que ainda permanece, eu acho que ela é um bom momento para reflexões. Enquanto nós não resolvermos proteger as nossas propriedades, sejam elas privadas, sejam públicas, vai ser muito difícil o país ter um desenvolvimento. Pirataria financia o crime organizado, pirataria ajuda a estar no nosso país as drogas, as armas, as munições. Pirataria não gera emprego aqui, pirataria não arrecada imposto aqui. Pirataria, na verdade, é uma grande ilusão que, na verdade, acaba sendo muito sensível à nossa sociedade por todos os males que ela acaba causando. O meu recado final seria: consumidor, assim como eu, assim como o Denis, assim como todos nós, vamos fazer uma reflexão sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes. Ao comprar ou ficar estimulado a comprar um produto pirata, lembre que quem consome qualquer tipo de produto pirata está financiando o crime organizado. Lembre que quem compra um CD pirata está efetivamente financiando a pirataria de medicamentos, a falsificação de próteses e tantos outros males que são terríveis. Então, meu recado final é muito mais no sentido da conscientização. Eu sou otimista por natureza, vejo que nós temos aí um largo caminho a percorrer, que avanços foram obtidos, mas temos muito trabalho pela frente. Obrigado, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.